Muito bem, nós vamos prosseguir e concluir o quarto ensaio de Robert Owen da série Uma Nova Visão da Sociedade, um ensaio no qual ele apresenta a sua proposta de reforma da instrução para o governo. Nós paramos no momento em que Owen afirma que a riqueza dos países deriva do trabalho das pessoas. E aí Owen, em seguida, ele ironiza a legislação britânica. Diz ele: permaneça na ignorância e deixe seu trabalho ser dirigido por essa ignorância, pois enquanto você pode obter o que é suficiente para sustentar a vida com tal trabalho, embora essa vida deva ser uma existência em pobreza abjeta, doença e miséria, não nos incomodaremos com você ou qualquer um de seus procedimentos. Quando, no entanto, você não puder mais procurar trabalho ou obter os meios para sustentar a natureza, então solicite alívio à paróquia e você será mantido em ociosidade. Então, Owen está criticando aqui o sistema de assistência social do Reino Unido, em sua época, que, segundo ele, esse sistema ele desmotivava as pessoas a trabalhar. Então, era um sistema que, na verdade, perpetuava a miséria, perpetuava a pobreza. Owen acredita que mente vazia é a oficina do diabo, para usarmos um ditado contemporâneo. Diz Owen: ninguém familiarizado com a natureza humana supõe que homens, mulheres e crianças possam ser mantidos por muito tempo na ignorância e na ociosidade sem se habituar ao crime. Então aqui no caso o Owen ele tem alguma discordância com o pensamento de Domenico de Masi, porque o Owen não é muito afeito ao ócio. Ele acha que as pessoas, se não estiverem ocupadas, se não estiverem trabalhando, elas vão enveredar pelo crime. Então elas precisam estar ocupadas, precisam estar trabalhando. O Owen ele afirma para o governo que quanto mais pessoas estiverem trabalhando, será melhor para o Estado, porque haverá uma arrecadação maior de impostos. Owen diz: excederá os limites da moderação dizer que 1 milhão da população assim empregada, sob a direção de um governo inteligente, pode ganhar ao Estado 10 libras por ano, ou 10 milhões de libras esterlinas por ano. 10 milhões por ano seriam obtidos, cada indivíduo ganhando menos de 4 shillings por semana. Então o Owen está falando que se as pessoas tiverem uma renda mínima, mas se todas estiverem trabalhando, quanto mais estiverem trabalhando, maior o Estado irá arrecadar. Owen diz que a pobreza não é um mero acidente. Owen pergunta: por que então existem pobres ociosos nesses reinos? Apenas porque uma parte tão grande da população foi autorizada a crescer até a idade adulta em total ignorância. Quando ele fala foi autorizado, ele está colocando que o governo, o Estado, por sua legislação, acaba incentivando isso. Owen diz que é possível tornar todas as pessoas produtivas. Diz ele: todos os homens podem, através de leis e treinamento criteriosos e adequados, adquirir prontamente conhecimentos e hábitos que lhes permitirão, se lhes for permitido, produzir muito mais do que precisam para seu apoio e prazer. Então Owen diz que sim, se houver uma educação, uma formação adequada, as pessoas não vão somente produzir para sobreviver, elas vão produzir excedente. Esse excedente é um excedente que pode ser comercializado, pode gerar renda. Então elas não vão trabalhar somente para respirar, elas vão trabalhar para ter uma vida plena. E aí o Owen menciona Malthus. Owen diz: Malthus, no entanto, está correto quando diz que a população do mundo está sempre se adaptando à quantidade de comida levantada para seu apoio. Mas ele não nos disse quanto mais comida um povo inteligente e trabalhador criará do mesmo solo do que será produzido por alguém ignorante e mal governado. Então ele está dizendo que assim, a produção de alimentos, ela depende da instrução, da capacitação das pessoas que trabalham nessa produção. Então, ele está falando aqui que, no caso, que se houver trabalhadores capacitados, eles vão produzir mais comida. Mas por que ele está falando aqui de produção de comida e citando Malthus? Bem, precisamos falar sobre Thomas Robert Malthus, que foi um clérigo anglicano, economista e matemático, e um iluminista britânico também. Ele é uma figura importante na economia por causa da relação que ele estuda entre a produção de alimentos ou os recursos
de subsistência em geral e o crescimento populacional. A teoria do controle do aumento populacional de Malthus afirmava que enquanto os meios de subsistência crescem em progressão aritmética, a população cresce em progressão geométrica, e a melhoria da humanidade seria impossível sem limites rígidos para a reprodução. No gráfico que nós vemos, na parte inferior, à direita, nós temos uma reta, né, que representa o crescimento dos recursos de subsistência para a população, e nós temos uma curva ascendente que cruza essa reta em um ponto. Essa curva representa o crescimento populacional. Então, esse gráfico mostra que a população ela vai crescendo mais rapidamente do que os recursos disponíveis. E chega um ponto em que há mais pessoas do que recursos para mantê-las. Então, nos seus estudos, né, o que o Malthus concluiu? Né, que haveria um momento em que deveria ser criado um controle populacional, porque simplesmente não haveria como alimentar todas as pessoas. Mas o Owen discorda parcialmente de Malthus. Diz ele, pois o homem não conhece o limite de seu poder de criar comida, quanto esse poder aumentou ultimamente nessas ilhas. Owen, na verdade, está correto, porque o Malthus não considerou a criação de tecnologia, de métodos que pudessem ampliar a produção de alimentos. E a produção de alimentos acabou aumentando. Né? Inclusive, aqui no Brasil, o Brasil é um grande exportador de alimentos, com um agronegócio que tem um grande investimento tecnológico. Então, é claro que se o Brasil estivesse produzindo com técnicas, né, coloniais, ele não iria produzir tanto quanto ele produz hoje. Então, o Owen ele estava correto, né? Era possível produzir mais. O Owen também diz, né, o mar, pode-se observar também, oferece uma fonte inesgotável de alimento. Pode-se então afirmar com segurança que a população do mundo pode aumentar naturalmente por muitos milhares de anos. Na verdade, assim, o Owen falava que, além da questão de que era possível capacitar as pessoas para produzir mais, né, os mares ainda poderiam fornecer alimento de maneira inesgotável. Aqui já talvez seja uma afirmação muito ousada dele. Né? Nós não sabemos se a humanidade poderia se alimentar toda somente dos recursos que vêm dos mares, né? da pesca, sem criar algum problema sério no ecossistema dos mares. Bem, aí o Owen diz que não quer que o Estado empregue as pessoas, mas que as eduque para encontrar emprego. Então, embora seja categorizado como socialista utópico, nós já vimos que o Owen ele já criticou programas de assistência social na Inglaterra, a lei dos pobres, né? Um sistema que parece tem algumas similaridades, né, com auxílios auxílios sociais que garantem renda mínima para as pessoas, sem, entretanto, exigir que elas consigam um trabalho ou, né, conduzir elas, né, para uma ocupação. Então o Owen está falando, né, em alguns momentos mais como um liberal do que como um socialista. E aqui no caso, né, o Owen, nesse momento, ele se posiciona contra o aumento da máquina estatal. Então ele fala que as pessoas elas têm que ser ocupadas. Isso não quer dizer, entretanto, que é o governo que tem que criar mais cargos. Né? O governo tem que crescer, tem que criar autarquias, departamentos, empresas estatais para empregar as pessoas. Então ele não concorda com isso. Ele diz, não se pretende, no entanto, propor que o governo britânico deva agora dar emprego direto a toda a sua população trabalhadora. Pelo contrário, espera-se com confiança que um sistema educacional nacional de treinamento e educação dos pobres e das camadas inferiores seja tão eficaz que em pouco tempo todos encontrarão emprego suficiente para sustentarem, exceto em casos de grande depressão, súbita na demanda e consequente depreciação no valor do trabalho. Então ele, por regra, está falando que assim, o Estado não tem que dar emprego direto. Então, assim, não é para o Estado empregar as pessoas, não é para aumentar a máquina estatal, que consequentemente também aumenta a necessidade de arrecadação de impostos para se manter. O Owen ele sugere, como medida excepcional, né,
empregos públicos, mas só nos momentos de depressão da economia. Diz ele, para evitar o crime e a miséria, que sempre se seguem essas flutuações desfavoráveis na demanda e no valor do trabalho, deveria ser um dever primário do governo, que se interessa sinceramente pelo bem-estar de seus súditos, proporcionar emprego perpétuo de utilidade nacional real, no qual todos os que se candidatarem possam ser imediatamente ocupados. A mais óbvia, em primeiro lugar, a melhor fonte talvez de emprego, seria a fabricação e a reparação de estradas. Aqui o Owen ele está antecipando, né, uma medida que seria tomada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt no seu governo, através do programa chamado New Deal, que ele criou para combater os efeitos da Grande Depressão, causada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. O governo Roosevelt ele investiu em empregos públicos para recuperar a economia. Esses empregos públicos eram a construção de obras públicas. Então, de certa forma, aqui, né, o pensamento do Owen ele foi aplicado depois pelo governo dos Estados Unidos. Owen enfatiza a tragédia do desemprego. Diz ele, em tempos de demanda muito limitada por trabalho, é verdadeiramente lamentável testemunhar a angústia que surge dos trabalhadores por falta de emprego regular e seus salários habituais. Então, Owen aqui enfatiza que assim, o desemprego ele é uma tragédia para o trabalhador. Então, que é um problema social extremamente grande. Ele afeta, né, não somente a questão de deixar a pessoa sem renda por um período, porque isso pode se transformar numa espiral catastrófica, né, que a pessoa caia em desgraça, que não estando desempregada, ela tem menos chance ainda de conseguir um novo emprego, né, e ela pode, dependendo da sua situação, além de perder o emprego, perder o seu local de moradia, ter a sua família desestruturada, e o Owen ele chama a atenção que o Estado deve cuidar disso. Owen adverte, entretanto, né, que o esclarecimento, a instrução que ele propõe tem que ser feita com cuidado. Diz ele, tudo que é necessário agora, antes de retirar o último curativo mental pelo qual até agora a raça humana foi mantida nas trevas e na miséria, é o raciocínio calmo e paciente para tranquilizar a mente do público e assim evitar os efeitos negativos que de outra forma poderiam surgir da perspectiva repentina de gozar livremente da liberdade racional da mente. Então o Owen defende uma educação crítica, mas ele defende que essa educação com pensamento crítico deva ser feita com cuidado, porque senão as pessoas, ao tomarem muita consciência, elas vão se rebelar, vão se revoltar, e isso na verdade já aconteceu, né? Isso com outros pensadores, outros líderes que se categorizaram como socialistas, eles já tinham um pensamento diferente do Owen, que na verdade realmente era se rebelar. O Owen ele já tinha um pensamento de ter uma transformação pacífica, né? Enquanto outros queriam uma transformação violenta. O Owen ele conclui se comparando ao médico. Diz ele, no entanto, como o mal existe, e como o homem não pode ser racional, nem feliz, é claro, até que sua causa seja removida. O escritor, que é ele, como um médico, que se sente o mais profundo interesse no bem-estar de seu paciente, até agora administrou desse restaurador intragável a menor quantidade que considerou suficiente para o propósito. Ele agora espera para ver os efeitos que isso pode produzir. Então o Owen está dizendo que ele apresentou até agora o que foi suficiente, né, para viabilizar um projeto de uma reforma da instrução pública, o que ele chama da formação nacional do caráter, que tenha como consequência a redução da criminalidade e também o aumento da arrecadação, né, pelo aumento do emprego das pessoas, né, por criar mais trabalhadores capacitados, ocupados, e aí, finalmente, produzir riqueza, mais riqueza para a nação. Então, aqui, a gente conclui o nosso curso sobre os ensaios de Robert Owen, que ele agrupou no livro Uma Nova Visão da Sociedade, né, os ensaios sobre a formação do caráter humano. Esse aqui é o último episódio da série de vídeos que falam sobre os 4 ensaios de Robert Owen sobre sua obra, que esclarecem, né, como ele pensava,
quais eram os projetos dele, o que ele fez, o que ele apresentou para a sociedade naquele momento, na primeira metade do século XIX. Então peço que você curta o vídeo, que se inscreva no canal se você ainda não fez isso, e que você continue acompanhando nosso conteúdo aqui. Então nós temos essa tradução disponível no Clube de Autores e na Amazon, tanto o formato digital quanto impressa. É a segunda revisão, a segunda edição, revista e corrigida dessa tradução. É a primeira tradução em português dessa obra de Robert Owen. Essa apresentação, ela teve roteiro de efeitos especiais de FGSL, e eu agradeço a sua atenção.